Modernização das leis trabalhistas é o tema do programa de hoje. Outra questão que ainda suscita dúvidas é quanto ao início da vigência da nova lei. Bom, a lei está em pleno vigor, mas há algumas correntes que defendem que ela se aplica apenas aos contratos de trabalho assinados a partir do início da vigência da nova lei, não abrangendo, portanto, os contratos anteriores, o que é uma interpretação não condizente com o espírito da lei, nem com a tradição brasileira. Mesmo considerando a possibilidade de eventuais ajustes, o fato é que o número de processos na Justiça do Trabalho caiu. Somente em Santa Catarina, a redução foi de 44%. Passou de 22.467 no primeiro trimestre de 2017 para 12.639 no mesmo período desse ano. Mais importante do que até a diminuição do número, a qualidade das reclamatórias trabalhistas aumentou. Antes havia uma sensação de descompromisso com a propositura das ações. É como se colocasse qualquer coisa num corta, recola, copia. Todo mundo sabe que isso de alguma maneira acontecia e agora a sensação que tem é que isso diminuiu. Elas são mais responsáveis, até porque as consequências por conta da própria reforma são muito maiores. Os próprios advogados têm consequências nas suas ações que no passado, na área trabalhista, não existiam. Nós estamos tendo e assistindo, pela primeira vez, uma penalização, não só o empregado que usa de má fé, mas principalmente os advogados que normalmente são quem instruem, as pessoas que eles vão defender. E isso já deu, o que temos lido pelo menos, estatisticamente, uma queda muito grande nas demandas. Esse é um problema que eu acho que ela trouxe de bem. Esperamos que isso perdure, evidentemente, e que o pessoal, quando entra com uma ação trabalhista, entra procurando dentro daquilo que ele realmente tem direito, Com certeza, porque as consequências como a sucumbência, litigância de má-fé, que eram exercitadas de maneira diferente, a sucumbência não existia na área trabalhista no passado, hoje ela existe, a litigância de má-fé é concedida com maior amplitude e isso traz maior responsabilidade para todos os setores, inclusive da advocacia. A lei será consolidada mediante a interpretação do Judiciário. E o relator do projeto, deputado Rogério Marinho, acredita que nos próximos meses o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar sobre a constitucionalidade da legislação. O mundo inteiro praticou e irá praticar mudanças no seu marco regulatório na questão trabalhista. Mais recentemente nós tivemos o processo que ocorreu em Portugal e Espanha, nos últimos 6, 7 anos. As cortes portuguesas e espanholas deferiram a constitucionalização daquela lei 2 anos e meio a 3 anos após a sua entrada em vigor. No Brasil isso está acontecendo de uma maneira mais célere. 21 ou 22 ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas, 16 tratam da questão do imposto obrigatório e 5 tratam de outros assuntos. E a primeira ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, já está sendo julgada pelo STF. Foi o relator, o ministro Barroso, que inclusive deferiu a constitucionalidade. Então houve um pedido de suspensão, um pedido de vista por parte de um dos ministros, e eu acredito que nos próximos 3 meses nós já teremos a primeira sinalização da constitucionalidade. Então isso vai ser um processo natural. No direito processual já é um absoluto sucesso, e no direito material, que trata da questão da doutrina, nos próximos 2 anos, 2 anos e meio, como aconteceu em vários lugares do mundo, as cortes superiores vão pacificar a jurisprudência. É claro que existe um velho ditado que diz que com o andar das carroças melancia se acerta. Evidente, o tempo dará e fará isto. Evidentemente, existem muitas interpretações de alguns artigos inconstitucionais, e aí realmente será discutido no Supremo Tribunal Federal, mas na nossa visão é o tempo que vai adensar e vai dar uma segurança às empresas, Tem muita coisa que, quer dizer, a gente vê que
muitos comentários de que prescindiu de mais discussões sobre a própria legislação, etc. Mas ela foi muito discutida. Acho que houve espaço para discussão. Eu me lembro desde lá atrás, no passado meio recente, tinha os fóruns que foram discutidos nas cidades, nos estados, no próprio, que era o grande contrato coletivo nacional, a grande modernização. Isso já vem há muito tempo. A própria Confederação Nacional da Indústria, com as suas propostas de 100 itens de modernização da legislação trabalhista, também acho que colaborou para isso. Então é claro que o judiciário, muitas vezes, através de súmula, legisla, né? Bom, a reforma trabalhista ela traz muitos assuntos interpretativos e muitas coisas que ainda vão passar pelo crivo do judiciário para poder ser definitivas, né? Então a gente vive ainda uma insegurança jurídica, vive indefinições sobre como o judiciário vai se manifestar e como as relações de trabalho vão poder se guiar com a nova legislação. É lógico que tem situações que são favoráveis, tem situações que trazem um pouco de preocupação, e nisso a gente está aí sempre estudando e buscando novas informações para orientar nossos representados, as empresas do comércio em geral. Nós temos essa preocupação a princípio, mas sabemos que no médio e longo prazo essa situação se consolida. Então vários juízes já têm aplicado a lei na sua integralidade, o que dá segurança jurídica para nós e para os empregados. O importante é deixar bem claro para a opinião pública e principalmente para os trabalhadores que não há nenhuma perda aos trabalhadores, né? Todas as defesas previstas na legislação anterior estão mantidas com a nova legislação. Então, o que houve foi uma flexibilização, uma modernização, até porque houve, o trabalho mudou muito dos 70 anos desde que a lei foi criada. Então, essa adaptação, essa modernização veio em boa hora. Então, nós defendemos a nova legislação e entendemos que é um benefício a toda a sociedade brasileira. A legislação nova causa sempre algum entendimento diferente por parte de esse ou aquele juiz, né? A tendência é que isso vá se pacificando com o tempo. Os tribunais superiores vão se pacificando e esperamos dando vigência plena e eficácia plena a essa legislação que foi editada, que entendemos vem para melhorar as relações trabalhistas. A legislação não é perfeita, né? Aliás, como quase toda obra humana, não é perfeita. Pode ser que caibam ainda alguns aperfeiçoamentos, mas sem dúvida o cerne da legislação, que é a valorização da negociação coletiva, a adequação à realidade, deve ser preservado. Em outros países onde houve transformações importantes, como na Espanha, em Portugal, isso também aconteceu, demorou um período aí de 2 a 3 anos para consolidar. É o que se espera que aconteça aqui, mas que ao final acabe prevalecendo o bom senso e uma legislação que permita maior geração de empregos, que o empresário não tenha medo de investir, que o empresário se sinta confortável para gerar emprego como uma forma de contribuir e não com medo que isso possa criar problemas e aí afaste o desenvolvimento e o desenvolvimento econômico, vamos dizer assim. É um dos problemas que o Brasil vive atualmente, né? A insegurança jurídica, o que inibe novos investimentos, a atração de novas empresas para o país, capital externo, tudo isso sofre restrição em função da insegurança jurídica. Agora, cabe ao judiciário aplicar a lei. E a lei é muito clara, não parece que haja nenhum dispositivo que necessite de longas e complexas interpretações. A grande maioria da magistratura está aplicando na sua integralidade. O que existe é que algumas associações de magistrados e também no Ministério Público do Trabalho têm feito recomendações no sentido contrário. Eles extrapolam, inclusive, a sua legitimidade nesse processo. Porque quem emite súmulas é o Tribunal Superior do Trabalho. E quem defere a constitucionalidade como colegiado em fatos concretos é o próprio Supremo Tribunal Federal. O juiz, de forma unitária, ele pessoalmente poderá, num caso concreto, dizer que esse ou aquele artigo da lei, porventura, é inconstitucional na visão dele. Ele vai ter que justificar e aguardar a convalidação dessa tese nas cortes subsequentes, nas instâncias subsequentes, que é natural. Mas isso tem sido posição minoritária e eu acredito, como disse anteriormente, que será pacificado em breve pelas cortes superiores. A Fiesc elaborou a cartilha Modernização das Relações do Trabalho, que traz informações sobre as mudanças da nova legislação.
A cartilha ela foi feita justamente com a finalidade de trazer tudo que a lei trouxe de novo, né, na legislação trabalhista. Ela é realmente tudo que foi feito para modernizar a lei trabalhista, ela está nessa cartilha. Então ela pegou ponto a ponto, né, simplesmente para explicar mesmo o que a lei trouxe de novo e comparou com a lei anterior. Então a cartilha ela traz isso, ela traz como era e como ficou, né? Então ela é de forma bem didática, assim, bem simplificada, de uma leitura bem fácil para que todos entendam mesmo o que mudou, né? Porque sai muito na mídia, assim, tirou direitos, né? A lei da reforma trabalhista, da modernização trabalhista, extinguiu direitos e, na verdade, não é bem isso que aconteceu. Então a ideia, a intenção da cartilha, ela tem essa finalidade, é esclarecer o que realmente a lei fez. O documento está disponível no site da Federação e serve de orientação e consulta a respeito da reforma trabalhista, tanto para o empregado quanto para o empregador clarear dúvidas. Sim, a cartilha ela está disponível para todos que queiram acompanhar e acessar. Ela fica no site da Fiesc, na página inicial da Fiesc já tem um bannerzinho embaixo que tem a cartilha da modernização das leis trabalhistas. Então, a quem quiser acessar, ela está disponível a qualquer pessoa. E ela, sim, ela acompanha a evolução da lei. Assim que foi editada a medida provisória 808, a cartilha foi atualizada com essa medida provisória. Inclusive, ela está ainda com o que a medida provisória trouxe, apesar dela ter perdido a eficácia. Foi mantida todas as alterações da medida provisória lá, porque ainda tem essa questão de como vai ficar esse período, né, enquanto ela esteve em vigor. E ela está acessível lá para quem quiser conhecer e realmente entender o que a lei trouxe de novo, né? E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!